Paz seja convosco. Vamos a Deus por mais essa gelada oportunidade na presença do Senhor. Amós capítulo 8, estamos finalizando esse livro que tem sido um livro difícil. Pretendo falar a partir do final de Amós, entrarmos em Mateus. Mas confesso a vocês que eu estou lendo 1 Coríntios, na verdade eu finalizei, e estou bem empolgado com 1 Coríntios. Vamos ver o que Deus reserva. Romanos vocês não aguentam. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema abuso dos pobres e destruição da nação. Vez após vez houveram exortações. Vez após vez Deus fala com você. O profeta Amós se esmerou em trazer a palavra de Deus em sua essência. Eu procuro fazer o melhor para trazer a palavra de Deus na sua essência. Mas os governantes e o povo não quiseram se humilhar, sofrendo assim o juízo divino, e muitos de vocês vivem debaixo do juízo divino, porque preferem contender contra Deus. Para agravar a situação, extorquiram os pobres, os impedindo de viver nas condições básicas, os vendo apenas como um degrau para a aquisição de mais e mais lucros. Não vejo isso na nossa igreja, mas vejo muitas vezes as pessoas com dificuldade de se despender, em especial de recursos financeiros, para abençoar outras vidas, como foi o caso da campanha do material escolar. Tá? Eu vi pessoas sem condição ajudando, e muitos nem se moveram. Ninguém teve que dar satisfação para mim, mandar comprovante, mas cada um sabe do seu coração. Mas a Menise é uma das pessoas aqui no nosso grupo que tem mais dificuldades financeiras, e ela abençoou esse ministério, esse negócio, porque ela entendeu que era importante. A perversidade desses comerciantes, ela é ilustrada pela sua cobiça por um lucro cada vez maior, uma preocupação muito maior do que adorar a Deus. Falamos que aqueles homens, eles tinham o desejo de que as festas e os cultos acabassem rápido, para que eles pudessem fazer os seus comércios. Esses opressores são os comerciantes da classe média, que vendiam ou faziam empréstimo de trigo para os pobres plantarem em tempos de grande fome. Eles esperam com impaciência pelo fim das festas religiosas de alegria, descanso e louvor a Deus, pois isso os restringiam na exploração dos mais pobres do povo, que eram liberados dos seus trafazeres no dia de descanso do Senhor. Não vejo isso na nossa igreja. Vejo pessoas que trabalham, que são esforçadas, pessoas que têm o desejo de prosperar, e não há problema nenhum em relação a isso. E não vejo ninguém aí desesperado olhando o relógio, graças a Deus por isso, como eu vejo em algumas igrejas. A palavra de hoje tem como título: Sem palavras de Deus, apenas morte. Se você acha que pode piorar, que não pode piorar, piora. Nós temos em Deus a esperança. Essas pessoas, Amós está dizendo que não haverá esperança. Em momentos de desesperança, as pessoas se matam. Quando as pessoas elas estão num grau de preocupação tão grande, elas tiram a sua própria vida. Já vi alguns casos de pessoas que tiraram suas próprias vidas porque não conseguiram lidar com as dificuldades do momento. Isso normalmente acontece quando a pessoa não tem Deus. A pessoa ela não sabe onde se agarrar. A pessoa não sabe no que se apoiar. Ela olha para os lados e não vê nenhum tipo de solução. E isso é muito desesperador. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós. Se Deus assim o permitir, a última leitura do capítulo 8. Amós capítulo 8. Assim diz a palavra de Deus. Verso 1. O Senhor Deus me fez ver isso, eis que um cesto de frutos de verão. E perguntou: que vês, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus.
Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora. Silêncio. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo? Diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras? Para comprarmos os pobres por dinheiro, os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não estremecerá a terra, não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver, ó Deus, o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Bérseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos pela leitura final deste capítulo de Amós, capítulo 8. O Senhor, Pai querido, tem nos apertado, o Senhor tem nos trazido, Pai querido, exortações pesadas, individualmente. Cremos que o Teu Espírito Santo nos constrange de uma forma individual. Queremos mais uma vez colocar o nosso espírito à Tua disposição, aberta para as Tuas instruções. E clamo, Pai, que o Senhor me capacite a ser um instrumento da Tua vontade nesta noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Desde que o mundo é mundo, Deus fala. Desde que o mundo é mundo, as pessoas, elas rejeitam a palavra de Deus. As pessoas não querem ouvir. O mundo, ele tem militado, trabalhado contra a palavra de Deus e, em consequência, contra os servos de Deus. Haverá o tempo em que você, por ser servo de Deus, você não vai poder comercializar, você não vai poder comprar, você não vai poder vender, a menos que você diga sim às obras das trevas. Você tem um tempo de preparação até que esse tempo chegue. Você pode chegar nesse tempo preparado ou despreparado. Os 4 primeiros versículos que nós vamos meditar estão em Amós 8, de 7 a 10, que eu vou falar novamente, que diz: jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Não vai haver perdão, não vai haver misericórdia, não vai haver graça. Por causa disso, não estremecerá a terra. Está falando de efeitos visíveis dentro da natureza. Não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Deus faz um juramento. Em outras passagens ele diz: eu não posso jurar por outra pessoa, por isso eu juro por mim mesmo. Ele jura pelo nome dele, ele jura pela glória dele, ele jura pela majestade dele. E ele fica mostrando para as pessoas, não para ele, Deus, mas para as pessoas, que ele está falando sério.
O juramento de Deus por causa do pecado é uma resposta direta a todas as acusações que nós vimos até agora, do capítulo 1 até Amós 8, de 4 a 6. Deus faz um juramento de julgar aqueles homens por causa das suas obras. Lembrando sempre que nós temos, de um lado, o fruto do Espírito, e não é algo que você consegue fazer por si só, é algo que procede de Deus. E nós temos a obra da carne, que é algo que eu e você fazemos com muita tranquilidade, ninguém precisa nos ensinar. Joaquim, ele sabe a obra da carne, ele sabe como agir, eu sei, qualquer um de nós sabe, ninguém precisa ensinar. O pecado que habita em nós, ele gera essa condição da gente sempre fazer aquilo que está errado. Deus não irá mais deixar passar nem perdoará seus pecados. Ele jamais se esquecerá de como maltrataram brutalmente os pobres, e a pedra da vez é a maltrato dos pobres. Os juramentos anteriores de Deus, primeiramente, foram baseados na sua santidade, depois em relação ao seu nome, e agora pela sua glória. Então ele fecha o contexto total em que ele fala: eu estou gerando por toda a minha totalidade, que eu não vou voltar atrás. Entenda que o povo de Israel, ele era acostumado que Deus, ele sempre fazia alguma coisa e voltava atrás, como se Deus, ele pudesse ser moldado e maleado segundo o meu choro, a minha lágrima. Você está sofrendo, diz o cantor, vai gemendo e chora, e Deus vai te ouvir, faz campanha, entendeu? Como se a gente pudesse dobrar o coração de Deus, e não há essa possibilidade. Então a dinâmica do pecado, não só na Bíblia, mas na minha vida e na sua vida, é: você está em pecado, você começa a sofrer os danos desse pecado, você começa a clamar para uma divindade, essa divindade interage, elimina essa dor, elimina essa dificuldade, te faz passar por isso, você acomoda, acalma o coração, daqui a pouco você volta de novo. E você volta de novo. Você vê isso claramente em todas as escrituras sagradas. E se você não tivesse a Bíblia, e você olhasse apenas para o espelho e olhasse para a sua história, você ia ver que é exatamente isso. Ciclos repetitivos, fazendo sempre as mesmas coisas. Israel não tratava Deus como majestoso. E você pode levantar as mãos aos céus, falar: tu és soberano, tu és único, e chorar, falar aleluia, glória a Deus, mas a verdadeira adoração sua, ela não ocorre na igreja, ocorre lá fora. Aqui é muito fácil. Um olha para o outro, não está cantando, e olha para o Daniel, fala: ei Daniel, o Daniel para, começa a cantar. Mas se você não faz isso lá fora, a tua adoração aqui, ela não vale nada. É por isso que a palavra fala que Israel não tratava Deus como majestoso. Apenas tinha o nome dele como um nome para alívio, um nome para recorrer de alguma luta e dificuldade. As ações deles demonstravam que eles não tinham orgulho de serem filhos de Deus, mas Deus jura por seu nome majestoso e glorioso que é a defender a sua glória, a sua majestade. Ele não se deixa escarnecer por ninguém. Falamos hoje bastante sobre isso. A condição de você agir, não apenas ficar no blá blá blá, agir. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ame, traga alimento, encontre pessoas na rua, dê uma palavra de conforto, ligue para alguém, fale alguma coisa. Isso é demonstrar que você honra a Deus através do amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Deus manda sinais para aqueles homens. Sinais de que esse juramento, ele não é um juramento que está saindo da boca de Amós. E ele fala primeiramente que a terra se estremecerá. Está falando de terremoto. Um terremoto que iria abalar a terra lá de Israel. E eles iriam olhar para aquilo e falar: pô, realmente o Amós estava falando sério. Incluem efeitos sobre a terra, efeitos sobre o sol, por causa apenas das obras perversas de Israel. Deus trará o que parece ser um terremoto e um eclipse. Ah, pastor, tranquilo, eclipse. Você está aí durante o dia, o sol fica escuro, eu ligo a luz. Não funciona assim. Em primeira instância, você tem que lembrar que na época do Egito, quando houve realmente esse tempo de trevas, as pessoas, elas mesmo com lamparinas, mesmo com fogo ou qualquer coisa, a escuridão ela era tão intensa que ela conseguia consumir a luz. E mesmo que você tenha a luz da energia elétrica, o efeito de você estar ao meio-dia no escuro, e na época de Amós,
em que havia apenas uma iluminação precária, as pessoas elas pensavam que o mundo ia acabar. Se você for ver relatos de 1300, 1400, 1500, sei lá, os anos que aconteceram aí para trás, 300 anos atrás, as pessoas elas ficavam apavoradas, pensando que o mundo iria acabar, que realmente o juízo estava ocorrendo e Deus está falando. A terra irá sacudir e estremecer quando Deus em poder a atormentar. Deus faz isso com a criação dele. Ele atormenta. A palavra de Deus diz que a criação geme, aguardando a manifestação da minha pessoa e da sua pessoa. Que a gente realmente tome a posição do que nós deveríamos fazer e fazer realmente. Levar a nossa vida cotidiana como cotidiana, mas não algo como essencial. E a gente olhar para o lado espiritual e a natureza ela clama. A gente está vendo aí, falei hoje pela manhã sobre Maragogi, que eu visitei com a Rô lá. E aí agora o mar avançando, as geleiras derretendo. Isso é destruição. Você começa a olhar e ver água para todo lado. Há uns 10 dias atrás, lá em São Paulo, a chuva foi tão violenta que as pessoas dentro do metrô, elas estavam em pé nas cadeiras, porque a água passava como se fosse uma correnteza violenta. Carros boiando para todo quanto é lado, mas não é perto do rio Tietê, na marginal onde é normalmente, não, em qualquer lugar. Pessoas com medo de morrer, porque a natureza não está sendo respeitada. Então os sinais, eles são diferentes, mas continuam havendo esses sinais para que a gente entenda. A gente mora em Brasília, não há essa possibilidade desse tipo de alagamento por causa do clima, por causa da ausência de rios dessa maneira, mas Deus ele faz sacudir de outra maneira. Usando imagens de escuridão e de um dia de amargura, no dia do Senhor, Amós descreve o horror da ira de Deus. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você olha para a ira de Deus, você não consegue ver Deus como um ser irado, mas ele matou bilhões de pessoas no dilúvio, e não foi uma ira total. Eu falei isso para vocês. Com as pessoas que se levantam contra Moisés, com o efeito de Spielberg, abre no meio da areia e engole todo mundo. Gente, Deus, quando ele manifesta a ira dele, é destrutivo. Seja sobre a vida de uma pessoa, de um povo, de um grupo de pessoas, é destrutivo. Não queira contender contra o Senhor. A maldição da terra por causa do pecado do povo que nela vive é um tema comum ao longo das Escrituras. O pôr do sol ao meio-dia e a escuridão resultante é outro sinal da intervenção miraculosa de Deus na natureza. O dia do Senhor não será um dia de luz. O dia do Senhor é um dia de trevas. A trevas é do diabo, não é do diabo. As trevas é de Deus. Deus ele se manifesta como ele quer. E ele fala que dentro do juízo dele ele se manifesta em trevas. Quando desceu sobre o monte Sinai, trevas. E as pessoas acham que o Satanás ele age na luz, ou ele age assim. Não, Deus age do jeito que ele quiser. E ele está falando aqui que o dia dele vai ser um dia de trevas. Para Israel, os acontecimentos naquele dia de julgamento provêm da ação divina. Os seres humanos não são nada na presença de Deus Todo-Poderoso, e você tem que entender que você não é nada. Essa historinha que você ouviu em outras igrejas, em que eu ouvi também, em que a gente é a ovelhinha, que a gente é amado, que Deus está lá choramingando, ai, tomara que o Wallace venha logo, que a Esther venha. Não existe isso. Ele vivia muito bem quando não havia nada. Ele, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você tiver ou não tiver, e aí é duro pra gente, porque a gente quer ser amado, quer ser aceito, mas entenda que nós não somos nada. Não vai mudar nada se eu for para o inferno para ele. Não vai mudar nada. A menos que o meu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. E eu espero que esteja. Então nós temos que nos colocar numa posição que Deus não é um sentimentaloide em que ele precisa que você fique levantando as mãos aos céus. Felipe, ele tem o privilégio de cantar, não é ele que está abençoando, ele está sendo abençoado. Eu estou sendo abençoado com o privilégio de estar aqui, e você tem o privilégio de fazer tantas coisas, e muitas vezes nem eu nem você o fazemos. Essas imagens do fim do povo de Israel
exemplificam o apocalipse final como um todo no juízo de Deus. Esse eclipse aconteceu no ano 763 a.C., pouco depois dessa profecia de Amós, e o povo ficou preocupado. Em Amós 8:10 ele diz que o fim trará pranto, choro, tristeza. As festas e os cânticos que eles queriam tanto que acabasse, Deus fala, tá bom, vamos acabar. O templo em si será destruído. A gente vê uma reconstrução do templo depois da volta do cativeiro babilônico, e as pessoas olhavam para aquele novo templo e choravam, porque lembravam da grandiosidade do outro templo. Um templo que perdura até a época de Jesus, e depois em 70, depois de Cristo, ele é destruído novamente. Agora só tem lá as paredes, e as pessoas ficam lá fazendo aquilo. Por quê? Eles estão ali querendo ver a glória do Senhor novamente através de um monumento, de pedra, de um templo. E Deus fala que ele não vai voltar para habitar em templo feito por mãos humanas. Ele vai habitar... A menina está muito tempo no banheiro já, hein? Fica de olho lá, hein? Ele não vai voltar para habitar em templo. Ele vai voltar para habitar dentro de mim e de você. Ele não está preocupado em tamanho. Ele não está preocupado se a gente tem ar-condicionado ou não. Ele está preocupado se o nosso coração está nele. A tristeza e o pranto serão especialmente intensos por causa da morte que acompanhará a ira de Deus. As demonstrações habituais de lamentação estarão por toda parte quando as pessoas se vestirem com pano de saco e rasparem a cabeça ou arrancarem os cabelos. Era uma forma deles demonstrarem a indignação que eles estavam passando. Se vestiam de roupa de saco. Se você visse alguém andando com roupa de saco, você aí está passando por uma luta tremenda, desesperadora. Os uivos mencionados em 8:3 são os cânticos de luto, de 8:10 a 14. O povo se entristecerá profundamente como alguém que de modo incontrolável chora pela morte do filho único. Imagina você, imaginando você, todos aqui têm pelo menos mais que um filho, exceto o Nicolas e a Aisla. Imagine você acordar e você não ter o seu filho. Como será o seu dia? Será que você vai conseguir dar andamento no seu dia de trabalho normalmente? Vai ser normal? Será que se você acordar e você não conseguir ver um filho seu, você vai conseguir fazer o seu churrasco? Você vai conseguir se alegrar? Você vai lá abrir sua cervejinha? Você vai se divertir? Ele está falando de uma dor ímpar. Um filho único. Não só um filho único, mas um filho. Essa é a dor que ele está falando. E ele afirma, isso é o fim do meu povo de Israel. O fim desse tempo de juízo não trará alegria ou vitória, mas amargura e sofrimento fora do comum, porque eles estavam acostumados que quando Deus intervinha, era para a vantagem deles. Eles eram elevados, eles eram glorificados, e eles ganhavam os despojos da guerra, e Deus está falando, não, agora não vai ter isso. A tristeza do povo não será apenas por causa das vidas perdidas, mas por causa da perca da esperança. Síndrome do pânico em todo mundo, depressão profunda em todo mundo, e todas essas síndromes e essas coisas que o povo tem, em todo mundo, na mais alta instância. Nenhum comprimento de Ritalina resolve, nenhum comprimento de nada resolve. As pessoas elas têm que conviver com aquilo ali eternamente. Amós 8, de 11 a 14. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Não é algo que nós conseguimos mensurar, porque se você ligar o seu rádio, você ouve palavras. Se você ouvir na internet lá, você pode ouvir as melhores canções do fulano de tal, e vai mostrar 4, 5 horas de música. Se você quiser ouvir uma pregação de qualquer tema, você digita lá quem que você quer que fala, o tema, e o cara vai falar. Ele está falando que nesse momento as pessoas vão procurar e não vão encontrar. Isso já é verdade. Coreia do Norte. A internet, ela já bloqueia. Então, hoje nós temos as inteligências artificiais, que se você der algum comando, falar um palavrão, falar alguma pornografia, alguma coisa assim, normalmente as inteligências artificiais elas bloqueiam e não dão andamento àquilo que você está falando.
Na Coreia do Norte é exatamente assim. Em relação a qualquer tema. Digita Cristo, digita qualquer coisa. Simplesmente você é bloqueado. Você é identificado. Lá nos Estados Unidos tem um órgão do governo chamado NSA, em que ele fica monitorando toda a comunicação dos Estados Unidos, ligação telefônica, internet, e-mail, tudo. Quando alguém fala bomba, quando alguém fala atentado contra não sei o quê, pá, pá, pá. Quando estava aquele negócio do Pix lá, eu ficava olhando para aquilo, olhei para a Rosane e falei assim, Rô, eu vou parar de curtir essas coisas. Porque as pessoas do governo vão começar a identificar que nós somos apoiadores dessa ideia, daquela ideia, e eles vão vir em cima da gente. Eles estão procurando bodes expiatórios, eles estão procurando cortina de fumaça, e se você der motivo, é isso aqui que ele está falando. Naquela época era daquele jeito. Eles iam procurar o profeta e não iriam encontrar. Você vai entrar no rádio, você não vai encontrar com quem falar. Você vai vir na igreja e as portas vão estar fechadas. É isso que ele está falando. Fome de ouvir as palavras do Senhor, andarão de mar a mar, do norte ao oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não acharão. Olha que loucura! O que as pessoas fazem quando estão com sede, caminhando grandes distâncias buscando água, você vai buscar a palavra e não vai encontrar. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Aí você olha. Claro que a juventude de hoje está mais capenga, né? Mas vamos lá, vai. Vamos pegar uma pessoa mais jovem aí, não se espera que pelo menos, se a gente for tirar uma corrida aqui de 100 metros rasos aqui, eu e o Felipe, que o Felipe chegue na frente. É a lógica. Pois ele está falando que ele vai cair sem força. A pessoa que é nova, que tem vitalidade, entendeu? Não vai conseguir fazer. As jovens formosas, os jovens formosos desmanharão de sede. Sede do quê? Da palavra do Senhor. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, como é certo viver o teu Deus, ó Dan, como é certo viver o culto de Bérseba, esses mesmos cairão, não se levantarão mais, porque não haverá esperança. A ausência da palavra, em Amós 8, de 11 a 12, fará com que esses dias de pranto sejam ainda mais insuportáveis. Já eram ruins, vão ficar mais insuportáveis. Quando o dia do juízo chegar em Israel, em seu pranto e lamento, o povo se lembrará de Deus e buscará uma nova palavra de esperança, orientação sobre o futuro de Israel. Você não dá valor àquilo que você tem. Quando você perder, você vai sentir falta. Você não dá valor para o teu ente querido. Quando você perder, você sente falta. É a hora que a pessoa falece, aí o cara enche de coroas de flores, como se tivesse alguma diferença para o cara que está morto, que você foi lá e falou assim, honrado, maravilhoso, que você escolheu o caixão mais caro, caixão de 5, 10 mil reais, contratou uma limusine para levar, eu tenho que honrar o meu pai. Não vale nada. Não vale nada. Se você não viver a sua vida hoje, se você não glorificar Deus hoje, não vale nada. Essa ausência da compaixão longânima de Deus e de sua proteção criará um novo anseio por uma palavra profética. Não se trata de fome de alimento, mas da palavra do Senhor. No passado eles tinham a palavra de Deus e foram advertidos, mas recusaram-se a voltar para o Senhor. Disseram aos profetas, não fale mais. Chega! Você vê vídeo, às vezes, a pessoa pregando, até inconvenientemente num metrô, inconvenientemente numa praça pública, e as pessoas vão lá e falam, para de falar! Eles vão procurar e não vão encontrar mais. Os juramentos feitos a outros deuses sugerem que eles de fato não têm um compromisso com Deus. Seu verdadeiro interesse está na promessa da salvação de quem os ouvisse. As pessoas, elas não se fixam na figura divina de Deus, porque ela tem outros deuses. Eu tenho o Deus da minha família, eu tenho o Deus do meu entretenimento, do meu recurso financeiro, do meu seguro. Eu tenho o meu Deus do meu plano de saúde. Eu posso passar mal e ir lá. Às vezes você vai no plano de saúde e você vai ficar tantas horas também e não vai resolver nada. Raiane passou lá com uma dificuldade lá, e aí ela ficou horas e horas e lá com plano de saúde. Não é que você vai abrir mão, você pode ter, tenha, mas não se firme nisso.
Não se apoie nisso. Se você puder ter sua reserva financeira, tenha. Mas não se apoie nisso. Não é isso que vai te sustentar. Não é isso que vai aguardar o seu caminho. Mas para aqueles homens, para aquele povo, eles tinham outros deuses em que eles podiam colocar a sua confiança. E no momento da luta de dificuldade, o que aconteceu? Eles se viram com as mãos vazias. Sinceramente, eu não sei para que tanto banheiro. Não sei para que tanto banheiro. Devem agora sofrer sem Deus. Deus está ausente e não há mais diálogo com Ele. Essa busca por Deus é descrita como um cambalear sem rumo, é inútil, que na verdade não sabe encontrá-lo. As pessoas esqueceram como encontrar a Deus. Que coisa triste se você esquecer como buscar a Deus. Não sei mais orar, pastor Paulo. Não sei como ler a Bíblia, leio e não consigo entender nada. Essa dinâmica que nós vamos começar a fazer aí de decorar os versículos bíblicos, para muitos vai ser maravilhoso, para outros não vai valer nada. Talvez no final do sábado, no domingo pela manhã, a pessoa vai estar desesperada lá, lendo, entendeu? Não vale nada. Simplesmente fala assim, eu não quero ser chamado, eu não vou te chamar. Esse desejo é o desejo de pessoas que têm fome de Deus. É de você ter uma ferramenta a mais, um instrumento a mais. Ah, mas eu não tenho tempo. Então, vá para o inferno. Com o seu tempo. Faça o que você quiser melhor. Nós temos a oportunidade de conhecer a Deus. Você pode usar esse tempo ou não usar. Amanhã você tem a possibilidade de começar novamente esse desafio. Procure maneiras inovadoras. Eu gostei bastante da Aisla fazendo. É legal isso. Entendeu? Você entra no personagem. A Vânia falando, né? Que estava imaginando o cenário. É isso que a gente tem que fazer. Não é simplesmente, eu vou decorar, porque senão o pastor Paulo ele vai chamar eu passar vergonha. Pior que você passar vergonha aqui é você passar vergonha diante do julgamento celestial. Eles correm de um lado para o outro freneticamente, como galinha sem cabeça. Você já viu galinha sem cabeça? Quando corta a cabeça da galinha, aí a galinha faz o quê? Ela sai correndo sem cabeça. Parece uma coisa de terror, entendeu? Mas as pessoas, ele está falando aqui, essas pessoas vão ficar igual essas pessoas. Sem nenhuma referência, perdido. Eu e a Rosa, a gente anda à noite aí, quando a gente sai, aí olha as pessoas andando, as pessoas elas estão tão bêbadas, que a pessoa, a rua é longa, é pequena demais para ela. Ela vai para um lado, vai para o outro, para um lado, vai para o outro. A ausência de socorro dos deuses de Israel, o Deus da provisão, o Deus das finanças, o Deus do entretenimento, dá continuidade à descrição do desespero do povo naquele dia. Os homens e mulheres, jovens saudáveis, que com frequência rejeitaram a religião dos seus pais, irão sucumbir naquele dia de destruição e pranto. Eles também desistirão de lutar com suas próprias forças e não mais se levantarão. E se amanhã isso aqui deixar de funcionar? Como que você vai viver? Sem você acessar o Facebook, sem você acessar o Instagram, sem você postar os vídeos ou fazer qualquer postagenzinha lá, como que você vai viver se você tiver que viver no natural? É uma oportunidade que Deus pode dar. Ele pode simplesmente falar assim, eu vou estabelecer o juízo sobre o Brasil e eu vou eliminar o sinal de 4G, 5G, 3G e você vai ter que se virar. É exatamente o que ele fez aqui. Em outro contexto. Nós nos apoiamos, eu não consigo conversar com a minha esposa, eu vou para o celular, eu quero ver o caminhão, eu quero ver a flor, eu quero ver a bebida, eu quero ver o lazer, e você fica aí horas e horas e horas e horas nisso aqui, e aí quando eu falo para você, decora o versículo, você fala, não tenho tempo, pastor, é muita coisa. É nada. É nada. Aqueles homens, eles buscarão a adoração nos deuses deles, eles não vão encontrar. Eles irão admitir que precisam de uma palavra de Deus e não vai haver. Nesse estado de necessidade total, o povo confuso se voltará para seus lugares de adoração em Samaria, Dan e Bérseba. Procuram a palavra de Deus e não encontram, eles vão procurar a adoração pagã.
Aí você vai para o celular, você não encontra. Você vai na televisão, você não encontra. Você vai no laptop, você não encontra. Vai na balada, não encontra. Vai tomar tua cervejinha, não tem gosto. É ruim. A carne é sem graça. E você fala, e agora o que eu faço? Não tem Deus mais. Nesse estado de necessidade total, esse povo se volta às suas divindades e fazem juramentos. Ó Dan, ó Bérseba, ó Betel, lugares onde Jeroboão colocou o bezerro de ouro para eles adorarem. Vai lá adorar e você vai lá olhar para o bezerro de ouro e ver se ele faz alguma coisa por você. Não vai fazer nada. Olha lá para o teu celular, olha para a tua conta bancária e fala comigo. E ela não vai falar com você. Ídolos mudos que não falam absolutamente nada. Aqueles que juram por seus deuses, que sejam esses deuses estrangeiros ou formas sincréticas de Deus, ou seja, cópias do nosso Deus verdadeiro, porque nós endeusamos coisas. Tem pessoas que falam assim, eu não saio dessa igreja nunca mais, o meu pastor, não gente, não tem nada disso. São formas de você olhar para Deus e fazer com que Ele se manifeste através de seres humanos que são pecadores. O próprio Cristo, quando chamado de bom, Ele fala, por que você me chama de bom? Só tem um que é bom, é Deus. Aqueles homens não receberão uma palavra de salvação, não receberão uma palavra de proteção, não receberão uma palavra de consolo, e apenas a tristeza que Deus o enviará. Não haverá socorro de Deus, não haverá socorro de deuses. Muitas pessoas de vocês falam assim, pastor, eu estou no fundo do poço. Você não tem noção do que é fundo do poço, nem eu tenho. Estar no fundo do poço é você não ter nenhuma esperança humana, nenhuma esperança divina. É você saber que acordando no outro dia ou não acordando não faz diferença nenhuma. Nada vai se resolver. Eu nunca vivi isso. E eu com certeza tenho certeza que você nunca se viu vivendo isso. Não haverá socorro de Deus ou dos deuses. Em vez disso, Israel cairá e não se levantará novamente. Cristão não é aquele que não cai, é aquele que cai e levanta. É ele que levanta. Porque a gente sabe que tem um Deus, há um futuro, há uma esperança. Mesmo que Abraão lá, mesmo que meu filho morra, Deus ressuscita. A gente sempre tem esperança de que algo sobrenatural pode acontecer. Vai levar o sobrenatural para as pessoas do mundo, elas não acreditam. Elas não acreditam na abertura do Mar Vermelho, elas não acreditam na cessação do correr da água do Jordão, da queda das muralhas de Jericó. Elas não acreditam. E porque elas não acreditam, elas lidam apenas com o que é natural. Que coisa triste. Apóstolo Paulo, numa das pregações dele lá em final de Coríntios, ele fala sobre a ressurreição de Cristo. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, ela é vã. Vã, não vale nada. Perda de tempo. As pessoas do mundo não têm isso. Você tem. Você pode se levantar todo dia pela manhã, de joelho, sentado, deitado, fazendo xixi, tomando banho e clamar ao Senhor. E Ele, que é um Deus poderoso, Ele ouve a tua voz. Ele age em favor do nome dEle na sua vida. Esse Israel vai cair e não se levantará novamente. A morte vai acabar com o povo de Israel. E foi exatamente isso que aconteceu. Que você não seja como o povo de Israel. Individualmente, como família, como nação. O povo de Israel, quando estava para ser destruído, Deus separa remanescentes. Pessoas pinçadas de uma forma especial do meio de uma ação podre e pecaminosa. Você pode ser as ovelhas escolhidas ou você pode ser os bodes que ficam. É interessante, mas essa decisão, ela cabe a você. Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos mais uma vez pela tua palavra. Queremos, Pai, pedir que o Senhor nos abençoe a nos convencermos e nos convertermos, Pai. Que nós possamos, Pai, ouvir a tua voz e nós possamos colocar em prática a tua palavra nas nossas vidas.
Paremos, Pai, de murmurar, paremos de choramingar, e nós possamos, Pai, vencer, Pai, queira avançar e vencer em fé, para a glória, honra e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.